Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Meu nome é Celso Sberner, eu sou um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer muita gente importante e interessante ao longo de toda a minha carreira. Eu estou muito empolgado aqui com o nosso projeto Sucesso à Brasileira, pois eu tenho certeza que quanto mais pessoas interessantes de sucesso trouxermos aqui para compartilhar suas histórias, suas experiências, a gente começa a gerar um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso Brasil. O projeto Sucesso à Brasileira me dá a oportunidade de trazer pessoas incríveis. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui um cara que eu admiro muito, que é o grande amigo Ciro Dil. Ciro, você foi presidente da Oracle, poderoso da Oracle Brasil por muito tempo, tem a bagagem na IBM, ele é um empreendedor, ele tem várias empresas, ele participa de conselhos e tem muito papo bom, é um cara excelente de relacionamento. Muito obrigado pela sua presença, Ciro. Opa, eu que agradeço aí o convite, imagina, estamos juntos. Sei que a agenda está enrolada, não é tão fácil, mas muito bom ter você aqui com a gente, Ciro. Queria começar te agradecendo, inclusive, já fazendo um disclaimer aqui, cara. Você é importante na minha carreira. Eu, numa fase de transição ali que eu estava no passado, você é um dos caras que participou e ajudou nessa transição. Então, passados bons anos, muito obrigado. De lá para cá, trabalhamos muito tempo juntos, viramos amigos. Então, tem esse pequeno disclaimer, fechamos parênteses. Agora vamos provocá-lo. Legal, estamos juntos. Ciro, você é um cara muito conhecido, que você ficou mais de 20 anos na Oracle, e daqui a pouquinho a gente vai falar da sua carreira, das suas empresas, e vamos te pedir dicas e tudo mais, mas o que te move hoje, cara? Olha, Celso, o que me move hoje, né? O que sempre me moveu, né? eu desde muito novo, eu gostei muito desse meio corporativo, mundo empresarial, de negócios. Na verdade, eu sou um jogador de futebol frustrado, né? Eu gostaria mesmo de ter sido jogador de futebol. Então é um papo meio furado dessa molecada de hoje em dia que diz, você tem que fazer o que você gosta. Bom, eu gostava de jogar futebol, mas não deu certo. Mas eu gosto muito do meio empresarial. O que me move hoje é esse mundo novo, né? 50 anos de idade, eu decidi pivotar a carreira e sair de um lado do balcão e para o lado do empreendedorismo. Parece que eu estou com 20 anos novamente. Então é isso que me move, Celso. Que legal, cara, que legal. E começando, né? Hoje você é o CEO e founder de uma empresa chamada B-Compliance. Exato. Que trabalha com compliance, né? Fazendo outro disclaimer aqui, pessoal. Compliance, né? Vou falar até porque eu fui auditor muito tempo, né? São as regras e procedimentos que você tem, né, em uma empresa para você poder seguir as diretrizes e as regras de uma organização ou de uma empresa, né? Então você tem procedimentos para você ficar adequado para uma empresa, e muito importante esse termo compliance hoje. E a empresa chama B-Compliance, né? Então é isso que você faz. É isso aí. Oferece compliance para as empresas. Compliance. Nós somos uma empresa. Quando eu fui fundar a B-Compliance, deixa eu contar um pouquinho da história, né? Por que nasceu a B-Compliance? Se eu sou da área de tecnologia, entre aspas, não tem muito a ver com a área de conformidade, especificamente como software de compliance. Mas existem, Celso, durante os 10 anos que eu fui presidente da Oracle, mas desde o começo da carreira, eu sou um cara que gosta muito de ler. Eu gosto muito de ler livro de administração de empresas, gosto de ler muito... O pessoal vai ficar reclamando aqui, mas eu gosto muito de ler biografia, como do Steve Jobs, e tento entender qual é o traço de personalidade que o Steve Jobs tem, que a gente pode colar, que a gente pode indicar, não a historinha dele, da vida dele, mas as dicas dele, né? E dentro desses 10 anos que eu fui, praticamente 10 anos que eu fui presidente da empresa, a Oracle sempre foi uma empresa de muito sucesso, crescia. E eu tinha uma preocupação. O que poderia fazer com que a empresa, apesar de ser uma empresa de extremo sucesso, de vendas crescente no mundo, pudesse desaparecer? Se existiam alguns fatores não matemáticos, como venda, produto, que pudesse fazer com que a gente desaparecesse. E estudando nos livros de administração, a gente viu 3 pontos. 3 pontos podem fazer com que uma empresa de sucesso desapareça em pouco tempo. Cultura, reputação e patrimônio financeiro. Você está falando de empresas de sucesso, né? Qualquer empresa de sucesso empresa pode acabar por conta desses 3 pontos. Exato. Você tem uma empresa, a empresa está fazendo caixa, uma empresa de profit, a empresa que tem um EBITDA maior, grande. E o que poderia fazer com que esse sucesso não existisse? Pudesse quebrar uma empresa? Quais são alguns fatores não óbvios, como eu disse? Se o produto não estiver bom, se a gente não conseguir vender. Quais são os outros motivos que a gente talvez não gerencie numa empresa? E esses 3 motivos apareceram muito claramente.
né? Se você não tiver a cultura correta, o que é cultura, né? Cultura são os nossos valores, os nossos costumes e o jeito de operar, nossa visão, nossa missão, que a gente opera uma empresa, é uma cultura. Cultura de um país é os costumes daquele país, são as leis do país, são as regras dele. E é bem interessante, porque se você perguntar a qualquer executivo, alguém já disse que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Ou seja, não interessa se tiver uma boa estratégia, se você não tiver a cultura, não adianta eu pregar uma plaquinha, somos inovadores, a empresa não vai começar a inovar a partir desse aspecto. E é impressionante, se você perguntar para 100% dos CEOs, vão dizer que cultura é um aspecto importante. Aí você diz assim, o que é cultura? Né? Cultura são os costumes, são os valores. E onde é que estão esses valores, essas culturas? Como é que a gente preserva uma cultura de uma empresa? Como é que a gente perpetua para que depois de 10 anos a empresa continue existindo? Vamos colar aqui eu costumo dizer que o melhor exemplo de cultura são as religiões, né? Tira o lado de se eu acredito em etc. Mas como é que a cultura permanece durante milhares de anos? Como organização. Como organização e a cultura se perpetua. Eles escrevem, não é? Eles escrevem em algum lugar, né? Está lá no livro da lei, no Torá, no Alcorão, na Bíblia. Está escrito que, no fundo, é um código de conduta que está ali dentro, né? E depois eles treinam o tempo inteiro. Nas orações, nas missas, né? Nas rezas. Você vai treinando as pessoas para fazer. Numa empresa não é diferente. Agora, quem cuida disso na empresa? É um ponto subjetivo. E isso tem que estar escrito no seu código de ética, no seu código de conduta, que muitas vezes, quando eu falo, e isso é verdade com amigos, presidentes, ele fala, poxa, mas não fui nem eu que escrevi o código de conduta, eu deleguei. Então, olha a importância, o livro da lei da tua empresa, você tem que escrever, depois você tem que treinar e você tem que medir para saber se é aquela cultura. Legal. Esse é um ponto do compliance, que eu não conhecia. Durante muito tempo, eu não vi o compliance como isso. Reputacional, onde a gente vai analisar todos os riscos que nossa empresa pode ter. Primeiro, cultura. Segundo ponto, reputação. Legal. Né? Você vai gerenciar os riscos que a nossa empresa corre. Mais do que nunca. O advento da internet, das mídias sociais, transformaram as empresas numa janela de vidro, num telhado de vidro. Qualquer coisa que você possa imaginar que possa trazer, a gente tem que gerenciar esses riscos. Eu faço negócio com o governo, faz negócio no setor público. Seria importante que as pessoas que estiverem em contato com o governo tenham saibam, vamos criar uma política, como se comportar. Posso dar um brinde? Posso pagar um almoço? Qual é o valor que a nossa companhia acha? Vamos gerenciar o risco. Cria-se uma política, depois treina-se as pessoas, depois cria uns controles para que aquilo ocorra em qualquer lugar. A gente teve vistos uma pessoa, num dos maiores supermercados do Brasil, fez uma discriminação racial e trouxe um prejuízo reputacional gigante. As vinícolas do Sul, com uma quarteirização de trabalho escravo, idem. Olha a importância que ganha com as mídias sociais, porque você amplifica qualquer coisa que possa acontecer. E hoje em dia, né, Ciro, a reputação de uma empresa, ela pode ir do céu ao inferno Comi um sanduíche estragado no restaurante. Tem um caso. Pode contar o caso aqui? Por favor. Contar um caso rápido. Você está aqui para você é um grande contador de causos sou um grande contador de casos. Com certeza. Mas o caso bem interessante. Isso aí algumas pessoas já devem saber. Mas o caso bem interessante, né? Um americano, músico, com violão, uma guitarra, um violão, era o instrumento de trabalho, ia voar da costa leste para a costa oeste dos Estados Unidos. E ele vai embarcar com o violão, não pode embarcar com o violão, tem que despachar o violão. E ele faz aquela briga, não, mas isso aqui é meu instrumento de trabalho. Não teve jeito, a moça disse, olha, moça, né, comissário de bordo, você vai ter que despachar esse seu violão. Por sorte ou por azar, ele estava sentado na janela, perto daquela esteira onde sobe. E ele vê o carregador atirar o violão dele, o violão passar por cima e cair. Ele ficou nervoso, a comissária alertou que podia tirá-lo do voo, chegou no destino dele, desceu, abriu o violão, dito e feito, né? O violão quebrado. Quebrou. Ele ligou na companhia e a companhia disse, nós não reembolsamos violões. O que aconteceria no mundo tradicional? Você vai chegar na tua casa, vai contar para tua esposa, para o teu vizinho, você vai influenciar 4, de viajar 5 com aquela pessoas. Companhia e eu e mais 4, 5 pessoas. Esse é o prejuízo que eu traria. O que ele fez? Foi no YouTube, despretensiosamente fez um videozinho. A companhia aérea não gosta de violões. No dia seguinte, viralizou, $100 milhões de prejuízo nas ações da empresa. Mudou o mundo? Sem dúvida. Mudou o mundo? Sem dúvida. É algo que a gente tem que pegar e não é mensurável. Alguém tem que cuidar disso, criar as políticas, treinar os nossos colaboradores. Eu vou na internet. Eu estou falando hoje no nome de uma empresa.
vou tomar um partido político, eu vou fazer um comentário de um ministro, como está muito na moda. A gente tem que se preocupar. Hoje a gente Sem também dúvida. carrega o CNPJ Sem dúvida. dentro do nosso... Ou seja, tudo isso aqui é o compliance. E que a gente via muito antigamente pelos controles, porque a gente via do lado de trás. Sim. Então, hoje eu fico pensando assim, para mim, compliance é a maior ferramenta criada de administração de empresa dos últimos 30 anos. Desde que em 2000 surgiu o compliance, eu não conheço uma ferramenta mais potente e desconhecida da alta gestão ainda. Na maioria da alta gestão, grande parte da alta gestão, mas conhecido os detalhes. Eu, durante 10 anos, eu tinha um melhor, talvez, compliance office da América Latina. E eu não tinha essa percepção durante muito tempo do potencial dessa ferramenta de preservar. Não, sem dúvida. Acho que na nossa geração, compliance, né, Ciro, era um detalhe. Portanto, Era controle. Vamos, a gente só olhava para o lado de controle. Vamos vender, vamos pagar, vamos cobrar, vamos entregar, vamos cuidar das pessoas. Ah, tá bom, tem que ter um contrato e tem alguma coisa aqui. Ah, tem um contrato, estamos controlando, estamos compliance com todo mundo. A visão é totalmente diferente, né? É isso que você está falando, como assim, uma ferramenta de gestão mesmo. Uma ferramenta de gestão, de garantir a nossa sustentabilidade, que a gente vai estar vivo. Enquanto o pessoal de venda vai fazer o que é mais importante para a empresa. A empresa existe para vender seus produtos. Eu não estou assim... a empresa inteira trabalha para quem? Para vendas. Né? Se não vender produto, a gente não vai entregar nem o nosso propósito. Né? Qual é o propósito da Bcompliance? Quando eu fundei a Bcompliance, nosso propósito era muito claro. Nós realmente acreditamos que quem vai mudar a nossa sociedade são as nossas empresas. Uhum. Todas as nossas ferramentas, eu falei de compliance, nós temos uma ferramenta de adequação que eu chamo de compliance para dados pessoais, adequação à LGPD, e temos uma terceira ferramenta de compliance regulatório. Todas as ferramentas que a Bcompliance for lançar é para ajudar as empresas a terem mais transparência, terem mais integridade, conseguirem ter uma cultura ética, porque isso vai influenciar a nossa sociedade. Agora estou começando a entender. Porque eu ia perguntar por aí que você falou. Eu estava vendo algumas coisas que você está escrevendo e postando. Eu falei assim, vamos transformar a sociedade a partir das empresas. Isso, exato. É isso, eu fiz minha lição de casa, estudei Boa. aqui. E aí você começou, mas compliance é a maior ferramenta de gestão do mundo. Eu falei, pô, isso eu quero estudar. Quero entender melhor, estou entendendo. Mas você falou 3, né? Você falou 2 até agora. A cultura, a reputação... E o patrimônio, eu chamo de o patrimônio terceiro, financeiro. O terceiro tudo patrimônio financeiro. Que pode trazer um dano financeiro. A gente está na moda, né? Uhum. Compliance surgiu com um problema de contabilidade criativa. Uhum. Né? Vamos dizer contabilidade criativa. Está super na moda. A gente está vendo algumas contabilidades. Pode falar só as palavras à vontade, não precisa ficar com gentilezas. Não, mas a gente está vendo muito, né, compliance, muita contabilidade criativa nos dias de hoje, e que destruíram a empresa. Quando o compliance surge, lá no ano 2000, olha que interessante, Celso. A maior empresa dos Estados Unidos na Bolsa de Valores, a queridinha da Bolsa de Valores, a empresa de inovação do mercado, em um ano faliu. Um ano. Mas qual é o problema de uma empresa falir? Olha o impacto que ele trouxe para os stockholders, ou seja, muita gente investia nas ações daquela empresa. Perderam todos os seus investimentos. E nos Estados Unidos, principalmente fundos de pensão, velhinhas, investem para tentar fazer a sua aposentadoria aumentar ali. Os parceiros tinham 20 mil colaboradores. A maior empresa de consultoria do mundo, na época, que era a Andersen, desapareceu também. Teve que fechar as portas porque auditavam. Olha o que um simples contabilidade criativa pode causar. Isso é um item. E aí a gente pode olhar tudo que a gente pode ter dentro de uma empresa. Uma notícia é que 95% das empresas têm alguma fraude. Claro que é uma fraude, às vezes, no relatório de despesas, que é uma fraude menor, mas se você não identifica e toma a medida corretiva, isso transforma numa cultura. Olha só, outro caso? Ciro, outro caso, mas espera aí, eu vou repetir que você está provocando bem aqui. Eu que tinha que se provocar mais aqui, mas você está falando que 95% das empresas, de alguma forma, tem alguma fraude. Isso. De todas as empresas. Existe uma associação de examinadores de fraude, e eles apontam, tem médias de fraudes, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e 95% tem algum tipo. Você conhece alguém que já levou um patrimônio da empresa para casa? Pegou um fardo de papel para imprimir, já imprimiu um trabalho na impressora da empresa, já levou um bloquinho para casa, né?
A gente conhece, você fala isso, mas Ciro, isso é pequeno. Eu vou dar um exemplo. Mas não deixa de ser fraude. Exato. Não é o tamanho. E não é o financeiro que abate, é a cultura que você preserva. Dentro dos causos. Você já ouviu falar isso muitas vezes. O diretor de vendas sai com os vendedores, vai tomar um chopp, e no final ele fala assim, dá uma notinha, eu vou lançar lá na empresa, como se eu tivesse com um cliente. Sim. A cabeça desse vendedor, desse diretor de vendas, gerente de vendas, ele não está fraudando a empresa, ele não está roubando para ele. Aliás, ao contrário, eu estou preservando. Olha aqui, eu saí, né, com um time. E ele não entende que a mensagem que ele passou é péssima, inclusive para ele. Sim. Porque ele fala, poxa, o meu chefe não é honesto. Eu também posso não ser. O que eu tenho que tomar cuidado aqui é não ser pego. Então, você percebe que a cultura de uma empresa se dá nos mínimos detalhes, como na nossa casa. Sim. O filho lá, a nossa filha, vem com uma borrachinha do colégio, você olha e diz assim, de quem é essa borrachinha? Ah, eu encontrei lá no colégio. Então, amanhã você vai lá e devolve. Ao invés de você falar, filha, devolve, porque lá na empresa onde papai trabalha tem um monte. Percebe a diferença? Sem dúvida. Que legal. Então, assim, e você falou de reputação, né? E a gente está falando das empresas, né? E todos nós sabemos o quanto a reputação pessoal também de todo mundo hoje está muito mais exposta, né, Ciro? De alguma forma, isso também pode afetar a empresa, né? Então, você sabe que eu inicialmente, quando eu fui estudar isso aqui, foi estudar aqui que poderia destruir as empresas, o primeiro encontro que eu tive foi com CPFs. Uhum. Foram pessoas que desapareceram por problemas reputacionais. Sim. É impressionante. Você imagina, você trabalha numa empresa que tem um determinado sintoma ou alguma coisa. Uma empresa que foi punida por uma corrupção, por exemplo, uma empresa que teve um assédio sexual, um assédio moral, que foi algo grave. Você contrataria esse profissional que trabalhava nessa empresa, que liderava essa empresa? É muito difícil. É muito difícil. Naturalmente, você tem uma tendência ruim. Então, o compliance protege não só as empresas, como protege o seu CPF, as pessoas que trabalham naquela empresa. Se eu sou um diretor financeiro, eu quero ter alguém me ajudando a colocar políticas, a medir as políticas, a tomar medidas corretivas e dar voz a essas pessoas. Por isso existem os canais de denúncia dentro do programa de compliance, que é você dar voz para as pessoas que, quando olharem uma conduta que não está descrita dentro do nosso código de conduta, que são os nossos valores, eu posso dizer, não é assim que a gente gostaria que fosse? Você, dono de uma empresa, você não gostaria que, se um colaborador visse uma coisa errada, ele viesse para você, Celso, está acontecendo uma coisa errada. Para você falar o quê? Não sou eu. Não é a empresa. Foi alguém que fez isso aqui. Então, só para resumir, esse é um compliance totalmente novo. Sim. Não tem nada a ver com controle. Tem a ver também com controle, mas não é um sistema de controle. É um sistema de preservação. Sim, onde a gente tem que contar. Por que eu uso isso? Por que eu tenho uma política? Porque eu quero preservar um bem da companhia e você também, o teu CPF. Isso muda completamente. Mas aí, Celso, muito legal. Para sumarizar, esse processo de gestão inteira que eu te contei envolve várias disciplinas. Diligências de terceiro, gestão de riscos, canal de denúncias, conflitos de interesses, que a gente consiga identificar conflitos de interesse de uma maneira muito cedo, treinamento da equipe. Entendi. E até então não existia nenhuma ferramenta que tivesse todos esses pilares. Existiam ferramentas de canal de denúncia, de gestão de riscos, de diligência de terceiros, mas nenhuma completa, que pudesse ser uma ferramenta para o gestor usar uma ferramenta como um CRM completo, um RP completo para a área financeira. E o que a gente criou foi exatamente esse ERP da área de conformidade, de compliance da empresa. Conformidades e compliance. É isso aí. A tradução para o português de compliance é conformidades ou não? Compliance é o mais legal. Né? Assim, uma das barreiras, eu acredito que uma das barreiras do programa de compliance seja o nome, compliance. Compliance, né? Porque assim, quando você vai falar com chão de fábrica, já é até difícil falar o que é compliance, né? Mas ele é de conformidade. Ele vem do verbo... Eu detesto falar isso, porque todo mundo que diz, vem do verbo to comply. Estar em conformidade. Conformidade com o quê? Como você começou aí? Com todas as nossas regras, com nossa conduta, com nossos valores daquela empresa, daquele ambiente que ele vive. Tá? E olha só, para terminar, o que é uma empresa? Empresa é um CNPJ, é um monte de CPF se reúne embaixo do CNPJ. Sim ou não? Sim. Vindo da onde? São iguais? Não, cada um vindo de uma origem, de uma classe social, de um nível educacional, de éticas diferentes. Por que éticas diferentes? Porque na cidade onde eu nasci, eu sou de Piracicaba, eu lá em Piracicaba não tenho amigo, não tem ninguém com nome lá em Piracicaba. Todo mundo tem apelido.
cabeção, altão, magrão. Então, só que numa empresa você não pode tratar as pessoas desse jeito. Então, como é que você reúne pessoas de diferentes classes sociais, diferentes Chamando todo níveis, mundo pelo apelido, né? chamando por apelido, que dentro de uma empresa pode constranger uma pessoa, lá fora pode não constranger. No mundo moderno, muitas das piadas que a gente contava, de todos os que a gente sabe aqui, já não pode mais ser. Mudou, o mundo mudou. Sem dúvida. É? Um é outro, né, cara? E esse CPF se reúne embaixo no CNPJ, e como é que ele funciona como se fosse uma equipe de Fórmula 1? Você tem que contar, tem que escrever, tem que dizer que conduta a gente espera, treinar e exigir que as pessoas tenham aquela conduta. Né? Então, resumindo para ver se eu entendi, e aqui ajudando todo mundo que está assistindo a gente aqui. Então, o compliance é uma ferramenta para realmente transformar a sociedade, transformar as empresas e para ajudar, né? Ou seja, as empresas têm que estar protegidas por isso, né? E nós, né, CPFs, eu acho que assim, eu vou falar um pouco do óbvio, né? Mas o mundo mudou. Hoje eu vou fazer a tua alusão ao futebol, Ciro. É como se a empresa tivesse um VAR. Você vai ao VAR. Perfeito. Qualquer comportamento hoje que você, que é profissional, funcionário, ou que você trabalha com outras pessoas, assim, tudo que você fizer hoje em dia, de alguma forma, é identificado. É como se fosse o VAR. Você pode fazer, porque pode estar em rede social, vai estar numa foto, vai estar... Então, ter o comportamento com bom senso, fazer o correto para ter sucesso, sempre foi mandatório. Mas até como no futebol você tinha algumas artimanhas, você não tem mais. Não tem. Né? Olha O só. compliance é quase que o VAR fala assim, cara, respeite as regras, respeite os procedimentos, que assim vai ser melhor para a empresa e para as pessoas que querem ter sucesso. Mais ou menos isso. Um pouquinho mais do que o VAR, porque você treina as pessoas para elas não fazerem aquilo antes e tem que medir para saber se estão fazendo. Entendi. Porque você imagina o seguinte, se você tratar o seu companheiro de trabalho, o outro colaborador do lado, de maneira correta, não colocar apelido, não fazer fofoca, não fazer, que são assédio morais, são considerados assédio morais. Se você elogiar uma pessoa, vai elogiar uma mulher, elogia pela inteligência, pelo trabalho. Claro. Ah, mas é que ela tá tão bonita, não precisa elogiar pela beleza, pelos aspectos físicos do garoto, da garota. Elogie. O que o ambiente de trabalho vai ficar? Confiável. Sim. As pessoas, Celso, trabalhe para as empresas que cuidam delas e elas sentem cuidadas. Se ela se sentir descuidada, que as pessoas aqui não têm um ambiente... Quantas vezes a gente já ouviu isso? O ambiente não é saudável. A pessoa para de performar, para de se engajar. Então, além de tudo, você pode criar um ambiente engajador quando o ambiente é de respeito. Isso são regras básicas, tá? Não é nada que eu vou ter que aprender, sentar no banco de... Não, a gente só vai fazer aquilo que era para a gente supostamente saber que a gente tinha que fazer. Sim. É isso aí. Você acha que até um pouco de curiosidade, assim, você acha que o Brasil tá bem posicionado em relação ao ranking dessas empresas de compliance? Porque no passado existia um pouco essa imagem, né, que as empresas no Brasil sempre são um pouco mais bagunçadas, que aqui tudo que é mais permissivo, aqui você pode mais, aqui a cultura latina ela é mais flexível a isso. Como é que você vê isso hoje, cara? Olha, assim, Celso, vou dizer nos últimos 3 anos. Ela tem crescido dramaticamente, crescido exponencialmente as empresas adotando programas de compliance. Crescido para melhor. Crescido para melhor. Entendi. Dramaticamente, no sentido está crescendo muito. Se você me perguntar por quê, eu não saberia dizer, tá? Não tenho o diagnóstico. A gente teve um problema grave no Brasil, especificamente, que a Lava Jato jogou muita luz sobre anticorrupção. Então, compliance virou símbolo de anticorrupção. E anticorrupção vira um tema ácido, árido para as pessoas. Esse clima, então, quando você fala com o gestor... Quando eu saí, né? Quando eu fui começar a empreender com a compliance, eu encontro com amigos, né? Ciro, você está fazendo o quê? Eu tenho uma empresa de compliance. Até a fisionomia dele, compliance? Não tinha um negócio mais legal? Compliance não é aquela coisa que não deixa a gente fazer nada? Isso. Eu falei, errado. Não deixa a gente fazer? Errado. Isso, esse cara mesmo. Então, assim, o Brasil tem crescido muito, muito mesmo os programas de compliance. Se você me perguntar se os gestores, a alta gestão, têm essa consciência que eu estava comentando aqui, dessa ferramenta ser tão poderosa, não. Muito vai pelos controles. Então, por exemplo, uma instituição financeira é regulada, né, pelo Bacen, ou CVM, ou as empresas de previdência pela Previc, muito por essa área de regular, então ele tem que seguir os regulatórios, então o compliance é quase que mandatório, mas eu ainda acho que falta um passo para a alta gestão entender que vamos fazer desse limão uma limonada.
Vamos usar o compliance para proteger a nossa cultura, nossa reputação, o nosso patrimônio. Deixa vendas cuidando, deixa a empresa inteira cuidando de criar novos produtos, ir para frente dos seus clientes, venderem, e alguém está cuidando para que nada possa correr em risco a nossa empresa. A gente vai fazer bom o que a gente sabe fazer aqui, e criar bons produtos, vender os bons produtos, e alguém está cuidando de todos esses 3 pontos que eu acho serem super importantes para uma empresa. Que bacana. Então, como sempre, pessoal, a gente vai ter todas as inscrições, como encontrar o Ciro, a B-Compliance. E aqui tão bacana saber que você está focado numa coisa nobre, que é o que você falou. Algumas pessoas, pô, parece que não tem muito glamour, mas você tá falando que, além de glamour, o que vai transformar as empresas é a nossa sociedade. Exatamente. Muito legal. E vamos falar um pouquinho mais do passado aqui. Vamos começar a mexer no baú do passado, né, Ciro? Você tem uma base, você começou... Depois a gente volta pro lado empreendedor seu e de conselheiro, mas você tem uma base lá na IBM, né? Eu lembro quando eu te conheci, você sempre falava, pô, por que a IBM? Por que a IBM? O que a IBM te deu de base, cara? Olha, para mim, né, tudo que eu conheço de empresarial, não existe empresa igual a IBM. A IBM é uma empresa formadora de caráter e de bons profissionais. Claro, eu estou há 30 anos afastado, 20 e tantos anos afastado dessa empresa. Mas desde que eu entrei na IBM, tudo isso que eu estou falando para você, propósito, cuidar de pessoas, a empresa se preocupar com o futuro, com a sociedade, esses sempre foram os propósitos da IBM. Não estou discutindo se os produtos acabaram, né? Empresas como a Oracle sobrepassaram, outras empresas sobrepassaram ela. Estou dizendo de aprendizado. Eu tinha, logo quando eu comecei na Oracle, a gente tinha até um mote que é, bom, vamos contratar alguém, tem que ser bom, então contrata da IBM, que a IBM é boa formadora de profissional. Sim. O profissional vem pronto e com uma formação excepcional. Uma super escola, né? E é uma super escola, e é uma empresa que já teve durante anos, foi a maior empresa do mundo. Então, é uma escola e um aprendizado muito interessante para fazer, né? Então, para mim, se eu posso deixar aí, eu acredito, tudo que eu vejo aí, eu vejo fotos, eu vejo os posts, parece continuar com esses mesmos propósitos, com esses mesmos, com essa mesma pegada, né? A mesma pegada e orgulhoso, e os IBMers, né? Eles chamam de IBMistas. IBMistas a gente inventa, né? Eu chamo de believers. Na B-Compliance, eu chamo o pessoal de believers. Olha aí, e os nossos clientes de believed, nós somos apaixonados por ele. Até isso você está pegando lá da sua base da IBM. É isso, né? Aí, o IBMista, para tentar transformar que aquilo faça parte deles. E é naturalmente IBMista. Existem grupos até hoje, ex-IBMistas, etc. Isso é legal, porque é um orgulho de uma empresa que você passou durante tanto tempo nela. Eu acho bem bacana essa formação, essa ética, essa disciplina que existe dentro da IBM. Muito legal. E aí você saiu da IBM e foi para a Oracle. Um dia falou assim, vou virar vermelho, vou lá para a Oracle. Aí começou já como vendas? Começou como como vendas. Eu saio da IBM em junho de 97 e venho para a Oracle para montar a filial do interior de área comercial. A Oracle estava começando. Celso, vou dizer assim, a Oracle, nós éramos em 20 colaboradores. No mundo, era praticamente uma startup. A Oracle lançou um produto em 96 que fez aquela curva, a inflexão da curva para cima. Eu entrei bem nesse momento aqui e fui gerenciar a área de vendas, né? Fui iniciar, desbravar o interior de São Paulo com a Oracle. Foi aí que eu entrei e comecei na Oracle. Já começou a dar certo. Qual eram os segredos para dar certo ali? Olha, assim, Celso, as diferenças da empresa, né? A Oracle como empresa é uma máquina de vendas. É uma máquina de uma empresa. Se tem uma empresa orientada a resultados, é essa empresa. Sim, a escola, as pessoas que eles trouxeram para compor, né? Naquela época a gente tinha um presidente que era o Márcio Kaiser, ex-Oracle também, né? Ex-IBM, desculpa, ex-IBM. E ele vem para trazer e formar uma equipe de vendas e transformou. Eu vou dizer assim, durante 20 anos praticamente que eu passei na Oracle, nenhum ano a gente cresceu menos de 2 dígitos. Né? Eu diria que tem uns CAGRs aí a torno de 23%, 25%, que eu fiz aqui num dia, quanto é que a gente foi crescendo para transformar isso aqui. Então, era uma máquina de vendas. É uma máquina de vendas. Foco, resultado, foco, resultado, foco, resultado. É uma empresa que não tem hierarquia, é uma empresa que tem baixíssimo nível político, porque é uma empresa muito rápida, nervosa, dinâmica.
é orientada a resultado, Sem então dúvida. não dá para Não fazer dá muita tempo. firula. Tocou a bola para trás, já toma vaia do público, jogou a bola pro goleiro, toma vaia do público. A gente quer a bola para frente, né? Então, e a gente estava numa época, primeiro, que o produto acertou a mão da Oracle, então era muito fácil para alguém como eu que gostava de vendas. Tinha aptidão para vendas com produto bom na mão, Celso. Aí ter um bom produto, ter o preço correto e ter o mercado inteiro para explorar, foi relativamente fácil a gente fazer esse crescimento. Essa aptidão de vendas nasceu lá na IBM, ou você já tinha? De onde vem seu lado super vendedor, cara? Então, aí foi bom você perguntar isso. Eu não acredito em talento. Eu não acredito que o talento seja tudo. E vendas, principalmente. Eu não acho que a pessoa tem talento para venda. Venda é uma coisa que você tem que aprender. Eu fiz faculdade de exatas, né? Tecnologia. Na minha época chamava análise de sistemas. Eu fiz faculdade de análise de sistemas. Eu só sabia que eu queria ser programador, adoro programar. O que eu queria ser? Eu não sabia direito o que eu queria ser, tá? Quando eu comecei a minha carreira. Eu só sabia uma coisa que eu não queria ser: vendedor. Por que eu posso parecer? Não queria? Não queria. Porque eu tinha aquela imagem do vendedor que vende sapato, sabe aquela coisa de olha o azul, ficou lindo para você, mas eu pus o preto. O preto valorizou. Mas eu gostei mais do azul. Realmente o azul é mais, sabe, aquela coisa de... Vai com as outras. Exatamente. Que for, você vai ali. Que a gente tem um vendedor que enrola a gente. Não que enrola, que o vendedor de sapato vai rolar, mas que enrola, que fala o que você quer ouvir ali. E sim o vendedor técnico. Então, eu aprendi a vender. Eu aprendi a vender. A minha venda, até hoje, é uma venda técnica. Quando eu falo com uma empresa, eu vou dizer por que eu resolvo alguma coisa para ela. Por que eu vou ajudá-la no profissional, aquela empresa. Então, eu não me sinto um vendedor. Eu me sinto um demonstrador. Eu tenho que mostrar que o meu produto atende uma necessidade e vai fazer bem para você. Aí, se você vai comprar de mim, vai comprar do concorrente, aí é outra história. Mas eu tenho que convencê-lo que aquele produto, aquele serviço que eu estou ofertando vai ajudar alguma coisa. Quando eu pus isso na cabeça, eu realmente tive muito sucesso em vendas. Todo sucesso em vendas, porque toda a minha venda era essa aqui. Eu tinha que encontrar uma dificuldade, eu tenho assim, claro... Tirou o preconceito, né? Eu tenho 4 etapas. E na venda moderna, mais do que nunca. Venda se resume a 4 passos. Vamos lá. Primeiro, você tem que demonstrar que você entende o problema do cliente. Vou falar problema, mas eu acho que é muito mais necessidade. Mas vamos chamar de que todo mundo chama aí de problema, de dor. Você tem que mostrar. Então, você tem que explicar. Bom, Celso, deve ter o problema X, Y, Z. E você tem que concordar comigo. Segundo aspecto, eu tenho que mostrar que eu tenho uma solução para esse problema de você, né? Para o teu problema. Legal. Eu tenho que mostrar. Então, primeiro, eu tenho que mostrar para você que eu sei qual é o teu problema. Segundo, eu tenho que demonstrar que eu sei como resolver o teu problema. Terceiro, eu tenho que apresentar minhas credenciais. Onde você já fez isso? Sim. Quem já se valeu de resolver esses problemas que você identificou com a tua solução? E quarto, apresentar os valores. É muito interessante, porque sabe que a maioria dos vendedores fazem? E aí, gente, se você tiver um vendedor aí olhando, depois vocês me falam se não é verdade. Muitas vezes vocês fazem a apresentação, vão lá para os seus clientes, apresentam, dão aquele show. Aí o cliente fala, bom, e preço? Não, eu vou voltar, vou fazer uma proposta e vou te enviar. Sim ou não? A maioria das pessoas fazem isso. Por que não entrega o preço na hora? Por que já não fala, olha, vai ficar uma empresa do seu... Olha, eu não posso precisar, tudo bem que a gente precisa configurar, mas vai ficar em torno de 20 mil por mês, empresas do seu tamanho, tem que olhar certinho o número de colaboradores. O que você achou? Está dentro da tua necessidade? Você acha que com esse valor tá legal? Gente, um feedback olhando para ele ali. Bom, você gostou da minha solução? Você acha que você entendeu que eu consigo resolver? Sim. Você entendeu que eu já fiz isso para outros clientes? Sim. Então por que você não fecha comigo? Pois é. Não, é que eu queria olhar 2. Para quê? De repente para ter um preço melhor. Então vamos discutir preço. É isso. Não, é para ver se... então você está achando que tem uma coisa melhor para resolver o teu problema? Não é isso. Então essa oportunidade de você ter esse debate, claro que não nessas palavras que eu estou falando, nem tão frontal com o cliente, mas que você possa falar, bom... Mas está perfeito. Se eu já entendi o teu problema, você já confiou na minha ferramenta, você já viu que eu já fiz isso para outras empresas? Eu já tenho preço aqui na mão? Eu tenho preço. Eu tenho preço. Eu quero ir a 3. Para quê? Eu tô tendo um déjà vu agora. Eu tô lembrando aqui, eu já tive o prazer de trabalhar com o Ciro lá na Oracle, onde eu aprendi muito a vender, cara. Eu tô tendo um déjà vu de você falando isso lá na Oracle, né? Exato. Onde todo mundo começou, falou assim, cara, não tem a segunda reunião para você falar de preço. Já leva o preço. Para quê? Já leva o preço. Não, e manda por e-mail. Cara, já leva o preço. Manda e-mail e depois escreve. Estou à disposição. À disposição do quê?
de fazer outra reunião presencial. Perdeu uma grande oportunidade. Perdeu. É. Então, assim... Isso é uma bela lição de venda. E aí você pega... Imagina assim... E tem vários argumentos, tá, gente? Ele fala, não, mas eu queria ver outras opções aqui. Eu falei, olha, a gente pode estar discutindo preço aqui dentro, mas se você achou que a nossa solução está correta, olha, eu já vendi para o A, para o B e para o C. Olha, o banco A, o banco B e o banco C... Eles já investiram tempo, eles já fizeram o que você quer fazer. Já procuraram 3, já fizeram 10 reuniões, já paralisaram o time inteiro para ver a minha solução e dos meus concorrentes. Eles já gastaram esse tempo. Aproveita isso. Ganha o dinheiro deles. Sim. Eles já gastaram para saber que a minha solução funcionava. Claro, a gente vai adaptar o pitch, né, que a gente está fazendo aqui dentro para o cara ali dentro. Mas você tem que conduzir e induzi-lo para que ele entenda isso. Sim. Pô, alguém já gastou dinheiro vendo se essa solução funciona. Ou você acha que o banco A, o banco B ou o banco C, quando compraram a minha solução, não fizeram o que você está pensando em fazer? Sim. Pô, aproveita o dinheiro deles. Isso. Então, assim, e não sai da frente dele, até dar uma luz. Claro, aqui é praxe, na nossa empresa a gente tem que ver 3, mas a hora que você botou preço, você olha no rosto da pessoa, você já sabe. Tô alto, tô baixo, tô legal, não tô legal. E você já abriu ela, falou, olha, vamos fechar? Vamos fechar amanhã, manda o contrato? E não, tem que ver 3, etc. Tal. Você já deixou uma abertura. Legal, e quando é que você vai ver? Mais uma, mais 2, tal. Quando é que eu posso ligar? Então você começa. Se você apresentar o preço, você tem o direito a fazer um call. Ótimo. Então, assim, você vê, eu aprendi tecnicamente, não tem nenhuma coisa da venda. Eu tentei desenvolver um método de que você venda técnica. Sim. Você tem um problema, eu não vou vender uma solução que não sirva dentro do seu problema, eu não consigo. Se eu não comprar, não consigo vender. E se eu comprar, eu consigo vender de qualquer jeito para você. Esse conceito é o que... Então a carreira foi evoluindo, que você vendia no interior e depois você começou a ser responsável por alianças, ou seja, foi ensinar os parceiros a vender, certo? Vendas indiretas, né? Vendas indiretas. Naquela época, a Oracle tinha praticamente 5% da receita vindo através de parceiros de negócios. E eu assumo a área para criar a área, né? A Oracle, como todas as empresas grandes, multinacionais da área de tecnologia, começam com vendas diretas no topo da pirâmide. Depois vai expandindo. E quando a gente tenta descer na pirâmide, a equação financeira de vendas direta muitas vezes não fecha, porque o ticket é menor, tem que fazer um volume de negócios maior, com ticket médio menor, tem que ter mais capilaridade, com recurso próprio, pode custar caro, então a gente começa a desenvolver essa área de parcerias. Só que é muito difícil. Porque todo mundo diz, mas o parceiro fica com 25% da margem, o parceiro vai ficar com 30%. Olha só quanto dinheiro a gente está dando. Eu enfrentei isso várias vezes, de toda a área da empresa, dizendo isso. Mas eu não entendo para que a gente tem que colocar parceiro, e eu tentava explicar isso. Não tem jeito, é equação. 10 parceiros, se cada vendedor visita 10 clientes, eu tenho a capacidade de vender para 10 por vendedor. Se eu tenho 10 parceiros e cada parceiro visita 10, eu tenho 100. Eu visitei 100 clientes com os 10 parceiros. E o custo do parceiro é variável. Vendeu, eu remunero. Não vendeu, eu não remunero. E essa capilaridade nem todo mundo entende. E aí eu fui criar essa área e também teve bastante sucesso, porque, claro, 5%, assim, em um ano transformou-se em 15% e chegou o ano de a gente ser praticamente metade da Oracle. Com vendas indiretas de parceiro, indiretas. De criar essa capilaridade. Aí, né? Eles colocavam os serviços dele em cima dos nossos produtos, então deu a capilaridade necessária, né? Fiquei isso aí até 2000. E tem uma característica sua muito forte aí também, né? Que é o relacionamento, né, Ciro? Acho que você tem um foco nesse relacionamento muito bom. Aí vou pedir licença até para fazer esse testemunho. Eu fui um parceiro da Oracle, né? E essa história é muito boa com o Ciro, porque eu lembro que eu tinha uma empresa, nessa empresa, vamos ser parceiro da Oracle, né? Para consultoria, vamos. E ligamos para um antecessor seu, falou, olha, somos aqui uma empresa pequenininha, estamos aqui em Alphaville, para quem é de fora de São Paulo, Alphaville, um pouco longe da capital, ninguém nos atendeu, né? A gente voltou, Ciro, para dentro, falou assim, pô, acho que a gente é muito pequeno, essa Oracle não vai... Eles não querem nem saber da gente ali, né? Aí, passado alguns meses, parece que mudou a pessoa lá. Vamos falar. Falei, esses caras da Oracle nem vão querer dar bola pra gente. Mas aí atendeu um tal de Ciro, assim, né? E o atendimento, não sei se você vai lembrar disso, fazem muitos anos, mas o atendimento foi todo diferente. Aí era uma fortaleza sua. Que legal. Porque você deu atenção no telefone. Você falou comigo, não vai lembrar. Você falou assim, cara, não tem problema, não. Eu vou aí em Alphaville e Barueri. Me lembro de ter ido, Não, mas quando... Não, posso ir amanhã. Falei, até falamos entre os sócios, falei assim, olha, o primeiro não atendi, o segundo não está como eu disse. Falou que vem aqui amanhã. Foi até lá, gastou tempo, nos dedicou, convidou ainda para evento, nós fomos jogar bola.
e fez o quê? Não teve como. Passou 3 semanas. Legal. 3 semanas a gente era um parceiro da Oracle, porque lá o VP de alianças novo deu uma atenção especial. Então, o que é isso, cara? Como é que você chama isso aí? Bom, primeiro assim, né? Aí outro aspecto de vendas, né? Vendas é relacionamento, não tem jeito. Não dá para ser um vendedor. Aí põe o e-commerce. Se não for para relacionamento, põe o e-commerce. Então, vendas é relacionamento. Se vendas é relacionamento e você não gosta de gente, faz outra coisa. Venda tem que gostar de gente. E eu sempre tive comigo, Celso, e adoro um livro, né, de Tipping Point, que a gente nunca sabe da onde vai ter o ponto de inflexão. Posso mais um caos? Por favor, cara. Pô, cara, Por que favor. Você vê que eu nasci em Piracicaba, é só contador de causa Contador de mesmo. causa, naturalmente. Mas, Eu por sou favor. contador. Mas tem lá no livro que eu acho brilhante, conto para todo mundo que trabalha comigo, para os garotos, que o Crocs, né, quando lançaram nos Estados Unidos, é um produto feio, né, cara? O Crocs é um produto feio. Eu usei, tá? Mas é feio. E eu jurava que eu nunca ia usar aquilo ali. Mas também não fui só eu, não. Diz que todos os americanos, ninguém. O cara que lançou o Crocs achando que ia ser um sucesso. Tô falando assim mais ou menos a história, tá? E aí não foi um sucesso. E o cara não tinha o que fazer com os estoques. E ele começou a doar para o Sorro, para onde tinha pessoas mais carentes, até que um artista, né, o Sorro é Nova York, né, aquela região de artistas, um artista, um designer, não sei, viu um garotinho na rua, bem simples, e falou: o que é isso que você tá no pé? Sei lá, ganhei, não sei o quê. E o cara resolveu ir atrás, achou cool, e aquilo foi o ponto de inflexão da marca. Aquele artista vestiu, virou uma tendência e mundialmente virou. Eu tenho meu Crocs lá com a bolinha de futebol. Até o bottom do bolinha de futebol eu comprei. Então a gente feio, nunca mas sabe. Confortável. Também tem um feio e confortável. Feio e confortável. Feio, boa. mas é confortável. É isso aí. Então a gente nunca sabe de onde vem o ponto de inflexão e a gente nunca sabe qual vai ser o segundo passo. Uhum. Então, até hoje, tá? Ligam para a Bcompliance, eu quero ser parceiro. Eu sou sozinho, sou um advogado, estou querendo começar a carreira de DPO para adequar LGPD. Cara, eu atendo todo mundo, 100%. 100%. Celso, agora menos, claro, mas quando eu fui presidente da Oracle, eu recebia, em média, 20 e-mails, 20 LinkedIns, né? No LinkedIn, eu recebia 20 mensagens de pessoas oferecendo currículo para trabalhar para a gente. Eu respondia a todo mundo. Até hoje. Na data do aniversário, o LinkedIn lembra todo mundo. Automaticamente o cara aperta um botãozinho. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu respondo todos eles. Uhum. Milhares, cara. Milhares. Claro que não é no mesmo dia, mas eu faço questão de responder. Primeiro que a pessoa fica contente, afaga. Olha, não tem uma posição para você, mas pode ficar tranquilo que eu vou considerar boa sorte. Você já ajudou aquela pessoa. Amanhã ela está num cargo que ela pode te ajudar. Então, assim, se não fizer por bem, porque você gosta de fazer, faça por interesse. Sim. Que, de repente, amanhã ela vai ser o seu chefe, ela vai ser seu diretor, ela vai ser seu cliente e comprar um produto. Então, assim, é natural. Eu gosto de pessoas e sempre achei que não existe nada pequeno. O parceiro pequeno, eu não estou preocupado com o tamanho, estou preocupado com o que a gente pode ser juntos. Muito bom. E é isso que é importante a gente gostar e ir ali. Então, não despreze. Não despreze o tamanho. E como se fosse um cliente. É uma empresa pequena, eu vou ir atender pessoalmente. Mesmo com o presidente, eu fiquei horas sentado em empresas médias, pequenas, esperando ser atendido. Sim. Não é demérito nenhum. Pelo contrário. Se essa empresa um dia ficar grande, ela vai comprar de quem? Daquele cara que estendeu a mão ficou ali. Sentado ali horas esperando. Muito legal. Então, primeiro venda técnica, você explodiu de venda ali, né? Aprendeu, aí depois você foi para essa história de relacionamento e focou e aí, com um monte de resultado, de repente, não tinha como você não virar o presidente da Oracle. É isso? Esse salto para você virar o líder de uma operação multinacional do Brasil. 4 anos nos Estados Unidos, né? A gente foi montar uma organização, um call center metido à besta na época, porque não existia internet no ano 2000. A gente já tentava fazer uma organização latino-americano. Eu fui montar essa equipe para o Brasil, depois eu acabei assumindo a América Latina toda para essa área. E aí eu assumi alguns países da América Latina, responsável por alguns países da América Latina, até que o Silvio Genesini, que era o nosso brilhante presidente, baita, cara, adoro o Silvio. Silvio Genesini é ótimo. Silvio Abraço pro Silvio Genesini. Se estiver vendo aí, Silvio para mim. Se não estiver vendo, a gente vai mandar para ele. Silvio, se não estiver entre os dois, está entre os 3 melhores gestores que eu já tive na minha vida, sem dúvida nenhuma. E aí o Silvio foi sair da Oracle, eu já estava ali dentro, então foi quase que natural, né, pelo meu tempo de casa, já tinha 10 anos, já entendia a cultura na América Latina, e acabo assumindo aí a presidência do Brasil e ficando aí por uns bons anos aí como presidente. Foram quantos anos de presidente? Praticamente 9 anos, de 8 para 9 anos.
E aí, a mudança de você estar, bom, você é bom vendedor e sabe fazer o relacionamento, foco no cliente, e como é que tá lá na posição É diferente. number one, né? É diferente, Celso. É, É diferente, né? pressão é diferente. O objetivo é diferente, né? Eu mal comparando, eu penso assim como se fosse um time de futebol, né? É que a gente gosta tanto de futebol. Que você deixa de ser jogador e vai ser técnico. E você tem que fazer com que o time jogue. Só que a gente começa a tentar detalhes que você precisa desenvolver no time, não tão óbvio, né? Imagina que eu fui um centroavante de sucesso, eu fiz um monte de gols, aí eu assumo como técnico. Eu tenho que entender de tática, tenho que entender de estratégia, tenho que cuidar das pessoas. Eu tenho que falar com você. E aí, Celso, está com problema familiar? Talvez está afetando o teu resultado. O que está acontecendo contigo? Estratégia, o que a gente gostaria? Como é que a gente preserva a cultura da empresa? Como é que a gente cria valor para os nossos clientes? Como é que eu consigo que esse grupo... A gente chegou a ter centenas de pessoas na área comercial. Como é que esse grupo vai com o foco? Como é que esse foco de venda não destrói o valor da companhia? Então, a gente começa a pensar em recrutamento, pessoas, processos. A gente passa a ser responsável por uma área que eu preciso cuidar de uma infraestrutura que então não. Até então era o centroavante. É da bola aí que eu faço gol. Me treinava e chutava no gol para fazer gol. Depois disso, você tem que cuidar de um monte. Desde o roupeiro, desde o massagista, desde a psicóloga, para tratar do jogador, né? Tudo aquele ali você tem a responsabilidade. Sim. Não delega. No livro do Steve Jobs, mais um casinho. Por favor. Vai acabar o tempo aqui de casinho. Nós não temos limite aqui, podemos ficar horas aqui. Legal. E no livro do Steve Jobs, ele disse que quando ele queria fazer o iPhone, ele pegou o iPhone lá e ele falou assim, eu preciso achar um vidro que não quebre. E ele encontrou um cara que fazia um vidro inquebrável para carro, para automóvel, em Nova York. E ele ligou pro cara. E o cara não conseguiu atender. Né? E ele falou, então diz que é o Steve Jobs. E o cara liga pro Steve Jobs e passa lá para a secretária da secretária e cai no Steve Jobs. E aí o Steve Jobs disse que ele falou pro cara, pô, foi difícil falar contigo, né? O cara falou, igualzinho, né? Eu liguei aí também fiquei meia hora para falar contigo. O cara já deu uma nele. Mas assim tá escrito no livro. Mas olha que aprendizado, por isso que eu gosto de biografia. O Steve Jobs mostrou para mim naquele negócio que se é importante para tua empresa, é indelegável. Você não vai mandar o teu melhor engenheiro, vou eu. Falar com as gravadoras. O iTunes teve sucesso porque foi ele. Então, essa lição se é importante para a tua empresa, é indelegável. Não importa a função. Não delegue para ninguém, né? É uma apresentação? É uma demonstração? É carregar um livro? É importante realmente para a tua empresa? Não delegue. Faça. Então, assim, então você passa a ter essa importância como gestor. Que é uma visão totalmente diferente. Pois é. É incentivar o time e cuidar da lateral, do zagueiro, do centroavante, etc. E cuidar de todo mundo. E não é fácil essa posição de técnico, e no caso o presidente, né? E eu imagino uma empresa igual a Oracle, onde é uma máquina de vendas, né? Então, porque você tem que fazer tudo isso que você falou, cuida do detalhe de um ou outro, mas tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. Que você não ganhar o jogo, como técnico de futebol, você... Pô, mas espera, cuidei das pessoas... Cuidei do fulano, do Beltrano, vi que o treinamento, assim, Ciro, você perdeu o jogo. É isso aí. Então, acho o cuidado assim, tá bom, ganha o jogo primeiro. Mas eu acho assim que a empresa é mais responsabilidade do presidente. Claro, todo mundo tem responsabilidade, mas eu realmente acho. Um técnico de futebol, ele embaixo do pênalti, lá na hora do pênalti, não é ele que chuta o pênalti. Na presidência, não é ele que vai fazer a venda, mas é mais responsável. Se você tiver o time correto, bem preparado, melhores profissionais, você vai ganhar. Você vai fazer o gol na área de empresarial. No futebol nem sempre é verdade, no esporte nem sempre é verdade. Mas numa empresa, realmente, se a empresa não bateu a meta, cara, é tua responsabilidade. Você não botou os caras corretos, você não treinou o suficiente, ou você não tinha o produto na época. Alguma razão tem uma responsabilização. Muito bom. Cai nas costas largas do presidente ali, né? Cai nas costas porque, no fundo, é você que tem o poder de trocar. De escolher as pessoas certas, de escolher a estratégia correta. É tua. Então, assim, realmente... Mas é para isso, né? Quanto mais você escala, é mais responsabilidade, né? É mais responsabilidade.
E aí você, nessa história toda de executivo, da Oracle, eu achei que você ia ficar a vida toda ali, né? E de repente, passado algum tempo, já falou da sua empresa, mas aí você resolveu empreender, ou apareceu, ou o que foi que mudou ali, né? Para você fazer um pouco da coisa um pouco Celso, diferente? eu tô com 58 anos, né? Então, há 8 anos praticamente eu tô nesse mercado aí de empreendedorismo. E eu me sinto um abençoado. A nossa geração é abençoada. É, Pô, a gente trabalhou 30 anos no corporativo. Olha tudo que a gente aprende sim. no corporativo. Processos, tratar de gente, cultura organizacional, cultura corporativa. E aí, quando você está lá com seus 50 anos, já passou 30 anos pensando qual é o próximo ciclo, o que você vai fazer para ter mais 10, para ter mais 15, para ter mais 20 anos, aí aparece a oportunidade das startups. Pô, a gente é abençoado. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, Celso. Eu entro nesse mercado de empreendedorismo, eu fundei um instituto de inovação no interior de São Paulo, eu entrei como sócio de várias empresas, construí empresas, vendi empresas, já vendi 2 empresas, já construí 2 empresas, vendi, sou sócio de outras empresas, tenho a Bicompliance. Eu entrei de mercado, de cabeça no mercado de empreendedorismo, de startups, etc. E eu acho que é uma pena aqui. Que é uma pena? Startupeiro, né? Entendi. Startupeiro que eu digo é que a gente mudou, né? Montou o nome de startup, né? Startup, gente, é uma empresa. Certo? Uma empresa. A oportunidade que existe de você casar a experiência com a juventude, o startupeiro, né? Aquele jovem que cria uma empresa, maluco, cara, jovenzinho. Disruptiva, né? Não, cria uma ideia, uma solução para um problema. É isso. E acha que aquilo vai dar certo, que na minha idade talvez eu já faça, pô, mas será que dá certo? Será que não? Então, esse garoto brilhante que resolve empreender, esse mundo maravilhoso do empreendedorismo, ele tem a ideia, ele tem a vontade, ele toma riscos, ele é inconsequente no sentido essa ideia vai dar certa, ele não pensa nos problemas, ele só pensa nas oportunidades. Só que ele está montando uma empresa, uma startup, é bonito o nome, mas ela é uma empresa. E uma empresa é um montão de coisas além da sua boa ideia. Porque a boa ideia já é muito... Boa ideia existe bastante. Tá? Sim. Assim, todo mundo tem uma boa ideia. Transformá-la num bom produto já é difícil. E um bom produto, transformá-lo numa empresa, é outro passo bastante. Só que olha a oportunidade. Centenas e centenas, milhares de executivos hoje, de 50, de 55, de 60 anos, que estão com gás, que conhecem o que é uma empresa. O cara olha o DRE de uma empresa e já, pum, a empresa está desse jeito. O cara olha a cultura corporativa e complementa totalmente. Para quê? Para aquele jovem poder dedicar ao que ele é bom. Olha o exemplo do Google, gente. O Brian e o Sergey, quando criam lá no ano 2000, mais ou menos no ano 2000, o Google, trouxeram o Eric Schmidt, um cara ex-Intel, ex-Cisco, para vir fazer, olha, deixa consagrado, né? Um executivo consagrado. Olha, deixa ele cuidar da corporação, da cultura corporativa, que eu vou fazer o que eu sou bom. Pensar no engine, pensar como eu melhor. Olha que bacana que eles pensaram. Olha que interessante, Eric Schmidt foi contratado, o Google faturava $100 milhões. 10 anos depois, com o Eric Schmidt, 40 bi de dólares e um IPO. Então, assim, o mundo hoje está cheio de oportunidades. Eu acho que se você é jovem, tem uma empresa, pega o conselho, traz o executivo, vende 5% das ações, dá 5% das ações para um executivo renomado. Você vai cuidar da minha empresa, você vai cuidar do DRE, do recrutamento, da cultura organizacional. E eu vou fazer o que eu sou bom aqui, cara. Eu vou começar a criar cada vez mais soluções e entregar para os nossos clientes. E você vai fazer. Olha só. Legal a proposta. Vamos lá. Os cursos hoje, existem vários treinamentos, esses cursos que a gente vê lá, tem o G4 do Thales, com os garotos lá brilhantes que eles são. É um monte de pessoas iniciando, principalmente, muita gente iniciando na carreira de empresário, né, de empreendedor, eu falo de startupeiro, né? Os startupeiros ali, eles vão lá para ter uma aula de gestão total do negócio, como vender mais, como criar uma cultura, o que é importante na hora da contratação, etc. Porque a gente sabe que não é natural de uma pessoa de 25, de 30, 35 anos ter esse conhecimento. Você monta uma empresa, ele não sabe de tudo isso. Então, eles estão buscando muito, né? Muito treinamento nesse...
Poxa, mas que legal, você está falando de juntar gerações aqui, se eu estou bem entendendo. E é verdade, né? Pega nossa geração, você tem muitos executivos que trabalharam em multinacionais, e aí, né? Pensando que vai fazer, vou fazer alguma coisa quando eu sair, e talvez se juntar, eu gostei muito da história, se juntar então essas pessoas, esses executivos 50, 60 anos, 70 que seja anos, aí com experiência executiva e com pique de fazer, né? Essa geração está com muito pique de fazer. E juntar isso com os caras de startup, a geração nova para fazer, isso pode dar muito certo, né? Sem dúvida. Porque falta um pouco aqui e falta um pouco aqui. A prova é essa, né? A prova é essa. Se a gente olhar bem, que legal. A maior performance de startups no mundo se dá ao redor de 35 a 40 anos. E as startups que mais crescem são de fundadores que têm ao redor de 47 anos. Procter & Gamble, Intel, milhares de empresas foi criado com pessoas acima de 35 anos de idade. Salesforce, Mark Benioff, tinha para cima de 35 anos. Uhum. Então, assim, a experiência ajuda muito a ter sucesso. Se você falar que há 47 anos, as startups no mundo que mais crescem, essa é a média da idade... Pô, gente, combina a idade. Você precisa o problema teu é financeiro? Poxa, eu não entendo nada de finanças. Eu não entendo disso aqui. Eu entendo bem aqui do CAC, do TOC, do TAC, do tal, que é a siglazinha que a gente vai aprendendo, né? Do CTC, CPC. Então a gente vai... Mas eu preciso de alguém cuidar de todo o lado financeiro, para medir, etc. Tal. Cara, eu não vou aprender eu fazer isso. Eu vou sentar atrás de um sistema financeiro para aprender alguém que já é... vai fazer captação, deixa aqui que eu monto para você. Então, eu entrei nesse mundo por causa disso. Era uma oportunidade gigante. Quando eu fui conhecer o mundo, eu tive que aprender. Então, eu fundei um instituto. Eu praticamente entrevistei umas 100 startups no primeiro ano. Eu faço parte, sou advisor de fundos. Então, assim, eu fui primeiro entender o que é esse mercado. Vou dizer assim, Celso, única diferença. Uma pessoa de startup, que é fundadora, ele não entende o que é mercado corporativo, porque ele não teve idade, nunca foi lá dentro. E uma empresa de corporação não entende nada de uma startup. Sim. Eu entrei, te juro, eu parecia um estagiário. Sei. Eu não entendia nada do que eles estavam falando. Não, a gente tem que meter o CAC. O que é CAC? Custo de aquisição. O que é isso? A gente não vê isso no ambiente corporativo. Aquela máquina, aquela ideia de vender, aquele frio na barriga, você está lá em cima, daqui a pouco vai cair a empresa, né? A startup vai... Isso aqui é novo. Então te dá um gás. Mas, ao mesmo tempo, você incorpora todo o conhecimento que aquela outra área não tem. Sim, boa combinação. Você está quase falando, pega o cara de 25, o de 55, dá 80, divide, 40 a média de uma... 40 a média de uma empresa. Uma empresa de dar certo. Né? Cara, traz... E esses executivos, principalmente, que passaram por um tempo, como eu passei por um tempo, eles topam também esse tipo de coisa. Poxa, dá um pedacinho da empresa, vende um pedacinho para ele pagar em 5 anos, com a saída da empresa. Entendeu? Assim, é uma oportunidade de ouro. E eu adorei. Né? Eu sempre quis ser empreendedor. Né? Eu comecei minha carreira para subsidiar a minha universidade. Né? Claro que os pais ajudavam, mas eu tinha que subsidiar o restante de hospedagem, etc. Eu construía software e vendia. Mas isso lá na época da pedra, né? Do computador, a lenha. Eu fazia isso. Mas não existia tanta oportunidade. Ou não existia tanta oportunidade, ou eu não era tão empreendedor naquela época, né? Porque eu sou capaz de citar pelo menos 2 gênios do empreendedorismo que foi daquela época. Marco Stefanini, Laércio Cosentino da TOTOS. Pois é. Eles se arriscaram lá dentro. O Marco era biólogo, né? Mas eu acabei entrando na IBM, acabei seguindo a carreira corporativa. Mas eu sempre tive. E aí, já que você contou uma história que eu fui te visitar, eu vou confidenciar exatamente o que eu senti quando eu fui te visitar. Eu tinha essa veia do empreendedorismo. Eu gostava disso aqui. Eu lembro. Isso faz tempo, lá em Alphaville. É isso aí. E, cara, eu te visitando, eu vi o escritório, fiquei ali dentro do escritório, eu lembro bem como era o escritório da Alphaville. Olha a coincidência, eu lembro disso. E eu fiquei pensando, cara, esses caras são felizes pra caceta. Esses caras têm a empresa dele, cara. Esses caras são dono do nariz. Eu sei, enfiou a chave na porta, tá devendo salário e tudo. Mas eu, assim, olhava e falava, cara, é muito melhor do que eu tô fazendo, sabe? Assim, eu admirava mais... Eu tinha mais admiração
e falando, pô, que bacana, cara, tenho vontade de fazer isso. Pô, que legal. Então, assim, você vê casa... Foi marcante Foi pros dois. marcante. Realmente a gente tinha um escritório bonito ali e Isso. tudo, recebia bem os clientes, lembro da sua visita. Exato. Mas, claro, né? E não era empreendedor. E não era um negócio grande, Celso. Não era KPMG, não era uma UI, que você vai lá... A decisão era rápida. Não, era uma empresa de vocês e de consultoria especializada. Cara, esses caras estão brigando com um cachorro grande. E estão vivendo. Olha aqui que bacana. O cara acorda, vem pro escritório, liga pra hora, que eu tenho que ficar pedindo favor. Né? Que bacana que é isso aqui. Então, essa combinação, Ciro, de mundo corporativo e empreendedorismo, né? Eu acho que você poder passar um tempo no mundo corporativo e depois um tempo empreendendo é o mais rico, eu acho, para a formação das pessoas. Eu falo isso para minha filha, falo isso para meu filho. É a combinação. Para poder, né? Então, minha filha, por exemplo, está no mundo corporativo. Eu falo, e aí? Pai, não estou pronto ainda, não estou pronta ainda. Eu falo assim, então vai, vamos. Acho que em algum momento é legal você empreender e combinar. Até isso que não importa a época, né? Porque você fez uma carreira brilhante no mundo corporativo, né? Foi de 0 a 100 nos segundos corretos, né? Para fazer ali. E hoje está com sucesso empreendendo e fundo essa história toda, né? Assim, Que legal. A B-Compliance não tem nenhuma rodada de investimentos, é 100% bootstrap, como chama isso. Que é 100% bootstrap. O que é bootstrap? Traduz para nós, por favor. Todo mundo sabe que os jovens, todo mundo, os startupeiros sabe, startupeiros aí mas tem sabe. muito do mundo corporativo aqui que não sabe. Corporativo, Minha né? mãe está assistindo, ela não sabe o que show, é. Show. Depois eu explico para ela. Mas o que é um bootstrap? É quando a empresa é criada só com investimento dos sócios. Então, todo o investimento de criar a empresa é muito comum. Capital que próprio. Você constrói uma empresa, vamos imaginar uma startup, um garoto que tem uma boa ideia, criou um produto, precisa de dinheiro, precisa contratar gente antes de começar a vender ou antes de começar a pagar as contas. E normalmente você vai buscar um investidor anjo, faz uma rodada, abre, vocês querem ser meu sócio para conseguir esse capital para transformar a empresa realmente numa empresa. É muito comum esse caminho, tá? Entendi. E algumas empresas não têm esse caminho, conseguem fazer o crescimento em bootstrap. Eu cresço há 3 anos 100%. Talvez se eu tivesse um investidor, cresceria 200%, talvez crescesse 300%. Mas eu quis combinar na minha empresa a gestão da IBM, de cuidar dos colaboradores. Todo mundo lá tem um salário digno, a gente respeita. Eu tento colocar tudo aquilo que eu aprendi de gestão com a agressividade de vendas. Então, a gente é uma empresa também que cresce 100. Mas Ciro, se eu dobrar, eu poderia talvez crescer 200. Entendi. Aí minha cabeça é, eu não preciso. Eu estou fazendo uma solidez. Pegou a receita, distribui para os sócios e o resto a gente reinveste. Então ela vai crescendo. Agora, muito de fazer essa gestão financeira versus entrada, saída, fluxo de caixa, aí é a origem corporativa. Sim. Quando é que eu posso contratar? Então agora a gente está fazendo uma rodada de crescimento bastante grande, mas eu já tenho caixa para ela. Então agora a gente faz um crescimento grande, dá uma outra impulsionada e entra. Traz então, assim, um pouco a experiência do corporativo. Assim, calma, nem tudo é loucura, pessoal. Não, e depende muito onde você quer chegar. Que bacana. Né? A gente não vai mudar o propósito. Se o propósito é esse, e a gente quer ganhar dinheiro com o propósito, eu vou fazer isso na minha velocidade. Isso, legal. Eu não preciso crescer 300% e talvez estressar a organização, ter que buscar investidor. Aí quando você busca investidor, ele é investidor, gente. O que o investidor quer? Quer tirar retorno daquele investimento e vai te cobrar, com toda razão. Com toda razão, ele colocou dinheiro e vai te cobrar. Então, talvez você não queira ir no passo que ele queira, talvez para ir no passo que ele esteja esperando sair. Então, tem que tomar muito pé da situação para fazer isso. Mas parte desse sucesso de eu não ter necessidade de ter buscado um investidor está no meu background corporativo. Sim, que bom. No background corporativo. Dá para comparar. E, cara, como é que você faz vida pessoal com vida profissional? Como é que você combina essas duas coisas aí, cara? Porque é bastante coisa que você está fazendo, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Na vida, a gente tem que traçar o objetivo. Quais são os seus objetivos de vida? Né? E é bem simples saber quais são os objetivos. O que é importante para você? Né? Então, você vai traçar objetivos e dentro daqueles objetivos, você não vai abrir mão dele. Né? Vou dar um exemplo. Durante 10 anos de Oracle, eu morava em Vinhedo, tinha um apartamento em São Paulo, mas eu morava em Vinhedo. Durante 10 anos eu fui e voltei todos os dias. Mesmo tendo jantar com o cliente, café da manhã com o cliente, eu ia e voltava. Ia e voltava. Por quê? Não São importava. Paulo, Vinhedo aí, São Paulo e 70 Vinhedo. quilômetros.
mas fazia 1 hora e meia todos os dias. Para vir de manhã, para ir. Para quê? Para estar com a minha família. A coisa mais importante é a minha família. Então, esse objetivo não ia abrir mão por causa do trabalho, que era muito importante na minha vida. Né? Minha carreira era muito importante na vida, até porque ela dava o subsídio para eu cuidar da minha família como eu queria cuidar da minha família. Só que eu nunca abri mão. Pô, Ciro, mas você chegou muitas vezes, sua filha estava dormindo e quando você acordou, ela já tinha ido embora para o colégio. Era, mas eu estava lá em casa. Minha esposa estava do meu lado, eu dormia do lado da minha esposa. Então a gente não pode abrir mão dessas coisas. A gente acaba se descuidando da saúde, também é normal, porque a gente prioriza. É como eu disse, são objetivos e priorizações. Às vezes você vai sacrificar, né? Eu acho que são 3 equilíbrios, né? Profissional, financeiro, emocional. Sim. Às vezes um pilar pode estar um pouquinho danado. Você não pode deixar quebrar 2 pilares. Se 2 pilares desses estiver quebrados, você não vai ter sucesso em nada que você vai fazer. Sim. Você não vai ser uma pessoa de sucesso. Então tem que ser objetivo. Equilibrar é não abrir mão dos seus objetivos. Isso é disciplina. Isso exige uma disciplina para você fazer. Era muito mais fácil eu falar, vou dormir aqui em São Paulo a semana toda. Hoje você continua com a mesma disciplina, talvez mesma história, Fabiane primeiro, aí quando mesma coisa, mas aí minha filha veio morar aqui, veio fazer faculdade, então aí eu passava uns dias comigo, minha esposa vinha aqui, aí a gente mudou um pouco a dinâmica. Mas eu nem discutia. Eu adorava acordar do lado da minha esposa, na minha casa, ainda que minhas filhas tenham saído para o colégio. Né? Que legal. Dá tempo de tomar cerveja, não? Oh, claro. Dá? Então vou dar uma para você aqui, ó. Opa! Essa aqui é presente, seu edição especial, Sucesso à Brasileira. Obrigado. Essa aqui é a Hiller, ó. Hiller é esse cachorrinho aqui, ó. Essa aqui é a Hiller. Essa tem uma... Mas eu não vou tomar contigo, não, cara. Eu vou levar pra minha família. Leva pra sua família, que é a prioridade, mas depois... Aí eu tomo a sua aqui. Essa aqui é minha. Eu vou levar ela pra família. Eu te convido pra gente tomar junto essa aqui, ó. Essa aqui tem uma história boa. Esse Hiller, esse cachorrinho aqui, e quem faz isso é um sócio meu. Eu sou sócio da Multi, de uma empresa de consultoria. Só que esse sócio, ele não resolveu não atuar mais, né? Ele resolveu fazer, olha, então vocês cuidam aí dessa história de consultoria, de tecnologia, de formação. E, como eu te falei, recrutamento, é muito complicado. E ele foi plantar lúpulo. Que legal. E hoje ele briga ideia. Porque o lúpulo é uma coisa muito europeia. Ele já planta aqui, eles já estão conseguindo já melhorar os níveis do lúpulo brasileiro. Que interessante. Eu conheço relativamente cerveja. Eu sou um bebedor de uísque. Mas eu conheço bem cerveja. E o lúpulo é o... E depois eu vou te dar o contato dele. Ele fez isso para nós. Ele falou, vou fazer uma edição para vocês aí. Então, essa é a Hiller, é bacana, com lúpulo brasileiro, cerveja brasileira, e fez aí essa edição para nós, Sucesso Brasileiro. Sensacional, mas eu vou levar essa aqui para tomar em casa, eu tomo a tua. Ele é sócio da Multi, como eu falei, a gente tem esse mundo complicado de consultoria, que eu amo, na verdade, que é o mundo de consultoria, de tecnologia, de processo e de pessoas, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A gente faz muito recrutamento, seleção de executivos, de pessoas, e que eu acho que isso também ajuda na experiência do tempo, sabe? Assim, você precisa visitar, não é mais em Alphaville, é outra empresa e não é Alphaville, mas agora é em Pinheiros. Você tem que convidar, né? Mas eu vou convidar você para um dia assim, Ciro, vamos ver se você está no mesmo pique ainda. Falou, vem aqui na Multi. Não vou atender. Não vou lhe atender. O Alexandre, mesmo sócio, falou assim, lembra aquele cara de 20 e poucos anos atrás? Tá de novo aqui na portaria, agora ele vai querer vender compliance para nós. Ferrou. Isso aí, já demorou. Nós vamos sair parceiro do compliance. Fechou. Que bom. E Ciro, voltando aqui um pouco ao sucesso à brasileira, cara, o que você entende por sucesso? Pergunta aberta, surpreendente, mas boa para vocês. É assim, acho que são 3, eu dividiria sucesso em 3 passos. Primeiro dele, objetivos. Lembra que eu falei que a gente tem que ter os objetivos, né? Sucesso é você atingir os objetivos que você coloca. Então, em primeiro lugar, objetivo. Eu já detalho um pouco rapidinho. Segundo, depende da época, né, que você vive. Quando você... Já vou explicar também. Né? E terceiro, sucesso não é um número absoluto, é um número relativo. Na minha cabeça, isso é sucesso. Sei lá, quando eu tinha 16 anos, eu me apaixonei por uma garota, né? E o sucesso para mim era namorar aquela garota. Eu não estava nem pensando mais em jogar futebol, porque eu queria namorar tal garota. Quando eu faço lá 25, 26, o sucesso seria eu casar com aquela garota. Eu casei com a garota. E depois, o meu sucesso era ter filhos com aquela garota. Eu tive. Agora, meu sucesso é estar com ela até o último dia da minha vida. Eu ainda estou com ela. Então, que legal. É assim empresarialmente, né?
Muita gente atribui um negócio. E o que é importante, né? Então, em primeiro lugar, você ter os objetivos. Quando você atingiu o sucesso, né, na minha cabeça. A gente varia o sucesso na época da vida. Então, tem uma época que você fala, cara, o sucesso é eu montar minha empresa e ter sucesso com a minha empresa. Esse é o sucesso, né? E o terceiro não é um número absoluto. O segundo colocado nas Olimpíadas, ele teve sucesso. A gente não pode achar que o sucesso é só atingir o objetivo no topo do objetivo. Eu tinha lá, né? Eu falei da minha namorada, eu tinha objetivo, meu sucesso era. Mas se não der certo, eu teria que pivotar e buscar outra forma. Então, o sucesso é você buscá-lo. Você tem que desfrutar da jornada. E o sucesso é o objetivo, que a gente não pode se trair pelo objetivo, tá? Muita gente diz que eu sou um cara de sucesso porque eu fui presidente. E sem falsa modéstia, eu nunca me achei de sucesso por essa razão. Porque eu nunca planejei ser isso. Eu não tinha como objetivo isso, né? Eu tinha outras coisas como objetivo. E, por exemplo, mesmo eu sendo presidente, eu não tinha essa noção de que era importante, porque não era o objetivo meu. Entendi. Claro, eu tinha um objetivo de carreira, legal, quanto mais legal para cima a gente vai e tal, mas eu não tinha esse objetivo. Então pode ser sucesso, as pessoas viam isso como sucesso, mas eu nunca achei que fosse sucesso. Sucesso é eu atingir os meus objetivos. Então agora, meu sonho era montar a minha startup. Eu montei. Então isso é um sucesso. Agora, essa empresa tem que girar, está girando, outro sucesso. Então, a gente vai tendo, na época da nossa vida, vários sucessos. Então, não te preocupa, né? Você que está aí olhando. Sucesso não é um único objetivo, você tem vários em paralelos. Ao mesmo tempo que meu sucesso naquela época era estar com a minha esposa, né? Minha namorada, o sucesso seria eu entrar na faculdade que eu pudesse cuidar de computação, né? Da área de programação que eu adorava. Tinha 2 objetivos. E atingir 2 sucessos. Mas, então, assim, o sucesso não é um único item, não ponha num único item. Sucesso não é absoluto. Se você não chegou no primeiro, chegou no segundo, no terceiro, você imagina um brasileiro que vai para as Olimpíadas e não ganha medalha. Ele é um baita cara de sucesso. Ele não pode se frustrar por não ter sucesso. Então, eu acho assim, sucesso se resume a atingir os objetivos que você traçou para você. Ele varia de acordo com o tempo. Você tem que criar novos objetivos. Por exemplo, eu criei outros objetivos de vida. E sucesso não é binário. Não é um número absoluto. Sim. Sucesso é um número relativo. Você, sem dúvida, é uma pessoa de bastante sucesso, né? E você falou muita coisa aqui durante o episódio, né? E dá para tirar. Mas se você puder resumir em 2, 3 pontos de que dicas você dá, dicas principais para quem quer ter sucesso e chegar lá como você chegou e continua chegando. Isso é mais difícil, né? Mais difícil. Mas por isso que é a última pergunta do nosso podcast. Deixa uma pergunta mais fácil. Mas todo mundo quer escutar, assim, tá bom, quero... Né, todo mundo assim, quero seguir alguns caminhos do Ciro aqui. O que eu acho, né? Então, o que eu disse? Dos objetivos, né? Momento, da profundidade. Primeiro, trace objetivos e seja honesto aos seus objetivos. Não seja traído pelo seu ego, tá? O sucesso não é eu ser presidente porque eu quero impressionar o Celso. Sucesso é que se eu for presidente, para mim. Então, uma grande falha é o objetivo teu, você achar que o objetivo é para outra pessoa. O objetivo tem que ser seu. Você tem que se sentir feliz com isso. Então, tracem um objetivo na vida de vocês, não para falar que vocês... eu estou falando muito de startup, é que eu estou no meio agora, né? Mas tracem objetivos que sejam para vocês. Não é para mostrar para ninguém que eu sou um cara de sucesso. Para que eu estou brigando para ser um unicórnio? Cara, para quê? Eu tenho um sucesso é ser unicórnio? Por quê? Tá bom, se isso é meta de objetivo teu, então vai atrás e... Bom, então, primeiro, traçar objetivos reais para você, senão você vai se frustrar, você vai achar que você não é de sucesso, você vai chegar num lugar e naquele lugar não tem nada. Segundo, ser fiéis. Cara, definir o objetivo, baixa a cabeça, engole o choro, cara, e pau na lata. Vamos embora. Foco. Estuda, treina, dedicação. É muito, dedica, estuda. Então, engole o choro e vai embora para atingir seus objetivos. E terceiro aspecto, que é muito importante. Nunca, em razão nenhuma, abandone quem ajudou você a chegar no seu sucesso. E é muito comum. É muito comum. Eu me sinto honrado, muito mais. E se você me vir falando, você vai olhar várias vezes eu falando isso para amigos lá. Na empresa, por exemplo, na minha empresa. A garotada fica às vezes lá, eu fico batendo papo com eles e eu fico falando, eu sou amigo do Eduardo Lopes, que é presidente do Google.
Sou amigo do Chemin, que é presidente da Tableau. Eu sou amigo e eu fico contando do Mário Tillet, que esteve aqui, os maiores vendedores que eu conheço da minha vida. Mário Tillet, que é vice-presidente da SAP. Eu tenho muito mais orgulho em falar com as pessoas com que eu trabalhei do que falar das empresas, da minha posição. Então, nunca abandone quem ajudou você chegar nisso. Sucesso. Para mim, acho que essas 3 razões, objetivo e você no final não abandonar essas pessoas. Anotaram aí, né, galera? Eu vou ver esse vídeo várias vezes para ir ainda. Sigo aprendendo com você 25 anos você é depois. Professor, pô. 25 anos depois, sigo aprendendo. Que aula, Ciro. Cara, é uma honra ter você aqui. Obrigado pela sua presença, participar. cara. E passou rápido, ó, e a gente poderia falar com certeza muito mais. Vamos gravar um outro episódio para falar mais um detalhe de outras coisas e compliance. E tem outros assuntos tão legais que não dá tempo de a gente falar. Vamos marcar um de futebol. Vamos marcar um de futebol já tem uns 3, 4 me pedindo isso. Eu vou juntar uma galera aqui de facções diferentes. Isso, exato. Pra gente poder ter bastante assunto, cara. Então eu queria muito agradecer a sua presença. Eu quero você um super sucesso à brasileira, Ciro. Obrigado mesmo. Obrigado eu, Celso, pelo convite. Estamos à disposição, cara, sempre. Galera, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado aqui do nosso episódio com o Ciro, tenho certeza. Por favor, fique atento aos nossos episódios semanais. Já curta, compartilhe. A gente toda terça-feira tem episódio novo, inédito. Não sei se tão bons quanto esse aqui, quanto com o meu amigo Ciro. Mas obrigado, galera. Nos vemos sempre. Valeu.